Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Amém. Estão com medo de Deus, gente? Que isso? Você que nos visita, seja muito bem-vindo à nossa casa. Aqui é o lugar onde nós somos uma família, independentemente de onde nós viemos, do nosso passado. Oi, ei. Independentemente do nosso passado, independentemente do nosso presente, mas com toda certeza sobre o nosso futuro, nós estamos aqui reunidos como uma família. E se você quiser fazer parte dessa família, sempre existe espaço na família de Deus para mais e mais pessoas. E não é a Igreja do Calvário que está procurando, é o dono da família que está procurando. O dono da família é o Senhor, e Ele quer que a família dele seja grande. Se você é de uma outra comunidade, é muito bom que você esteja aqui conosco. Sinta-se à vontade no nosso meio e que Deus fale com você essa noite. Se você trouxe o seu bebê, eu não estou vendo mais nenhuma criança aqui, mas se você tiver alguma criança ou um bebê, é só você ir até essa linha que você vai fazer o procedimento de check-in para você poder depois pegar novamente a sua criança. Amém, queridos? Nós estamos seguindo a nossa série do Causa Glória. E nessa série, nós estamos nos aprofundando na história de Deus. E a cada domingo, como a gente tem visto aqui, a gente tem nos maravilhado com a mensagem do Evangelho. A gente está vendo vários elementos da Escritura, vários temas da Escritura, e conectando o fio de cada coisa desses elementos em toda a trama da Bíblia, em toda a trama da Escritura, para poder revelar como que Deus nos salvou em Jesus e como Ele também vai restaurar completamente todas as coisas quando Ele voltar. Essa é a nossa esperança. E nós estamos nessa série para acreditar nisso. E eu queria que a gente pudesse pensar, antes de eu poder entrar naquilo que eu vou falar mesmo, queria que você pensasse aí em quantas vezes você se viu triste, em lágrimas, sofrendo, quantas vezes você desacreditou ou teve dificuldades de acreditar em Deus, ou que Deus te protege, ou confiar em Deus porque você estava sofrendo. Quantas vezes isso aconteceu com você? Quantas vezes foi difícil entender o porquê das coisas, o porquê de existir o mal? Você já se questionou quando você liga a TV, né? Se você ainda assiste TV, não sei, mas quando você liga a TV e vê o jornal lá acontecendo, e só notícia ruim, e você pode ter se questionado, por que isso acontece, se Deus existe? Quantas vezes parece que nós não somos tão protegidos assim? Quantas vezes você passou por essas situações? Que tipo de proteção eu posso realmente esperar de Deus? Será que Ele vai me proteger mesmo? Será que as pessoas estão totalmente desprotegidas diante das forças do mal no mundo? E para entender isso, queridos, é preciso voltar lá no começo, que é onde a gente está trabalhando mesmo. Lá no começo. Quando o mal entrou na criação perfeita de Deus. É importante a gente começar explorando a história da descendência. A descendência da serpente e a descendência da mulher. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós contaremos a história da descendência. E para isso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. Por favor. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É
é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldito entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nós estamos de volta ao Éden. E nós estamos falando sobre o Éden nessa série toda. E nós já falamos aqui que, embora o Éden tenha sido criado como lugar bom, ele não era totalmente seguro. No jardim, havia possibilidade de você enfrentar o mal, enfrentar o engano, enfrentar até mesmo a morte. E Deus havia dado uma ordem para Adão e para Eva, no meio de toda aquela abundância de vida que existia ali, que Ele mesmo tinha dado a eles. Essa ordem, nós já vimos aqui também, era um teste. Era um teste para o desenvolvimento da maturidade e o crescimento da fé de Adão e de Eva. E aqui no texto que nós lemos, nós temos contato com o momento mais triste da história humana. O momento causador de todos os momentos que nós vemos de tristeza. O mal se manifesta ali, trazendo destruição ao jardim. No texto está dizendo que a serpente apareceu. Nós não sabemos exatamente como era a serpente. A nossa mente vai direto ao animal. Tem a novela lá, Gênesis, da Record, né, que era uma serpente bonitinha, parecia um lagarto. E a gente olhava, porque a gente fica tentando imaginar logo a questão de um animal. Mas a referência bíblica para esse ser chamado serpente é mais do que física. É sobrenatural. É espiritual. Um sinal de alerta deveria ter surgido quando algo que não é Deus começa a falar no jardim. Parênteses. Um sinal de alerta deve sempre surgir quando algo que não é Deus está falando. Agora vai ter gente querendo falar com você. Agora vão ter pensamentos que vão tirar você da palavra de Deus. Um sinal de alerta deve surgir quando algo que não é Deus está falando. Algo que não vem dele começa a falar. Adão e Eva tinham autoridade sobre tudo aquilo ali, mas agora tinha um ser questionando essa autoridade. A autoridade de Adão, a autoridade de Eva, a autoridade de Deus. E a serpente, muito maliciosa, né, o texto diz, escondeu as suas intenções, fazendo parecer que Deus é injusto, que Deus está retendo uma bênção. A serpente vai, questiona o mandamento divino e começa a sugerir que se eles comessem do fruto proibido, eles se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Os versículos 4 e 5 desse texto dizem: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe
que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Agora, queridos, pense, era responsabilidade de Adão perceber o engano quando a palavra de Deus foi distorcida pela serpente. Ele deveria ter identificado a maldade na sugestão da serpente e então ter ido contra a serpente imediatamente. Mas tanto ele quanto Eva deram ouvidos à serpente. E ao comerem do fruto proibido, o que eles fizeram foi transferir a lealdade que era dada para Deus, agora foi dada para a serpente. Eles acreditaram no mal. Mas eu quero que você também perceba no texto que, apesar da desobediência, aquilo tudo ali foi um ato de misericórdia divina, que Deus não tenha destruído imediatamente eles. Eles que agora estavam sob a influência do mal. Em vez disso, Deus, na sua graça, foi atrás dos seus filhos perdidos. Cobriu eles e proclamou uma maldição sobre a serpente. Os versículos 14 e 15 desse texto estão entre os textos mais importantes de toda a Bíblia, de todo o desenrolar da história bíblica. E eles dizem exatamente assim, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, Deus está falando para a serpente, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça. Quem é este? O descendente da mulher. Ferirá a cabeça e você, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Agora eu quero que você pense comigo nessa cena. O alerta era de que caso houvesse pecado, haveria morte. Então ali, agora estão Adão e Eva esperando o castigo mortal. A humanidade estava ali, pronta para acabar ali, logo no seu início. E Deus seria justo. Deus seria justo, queridos, amém? Logo no seu início, na primeira oportunidade, o homem esquece Deus. Mas Deus começa a efetuar o juízo, não pelo homem. Deus começa a efetuar o juízo na serpente. E isso é impressionante. E ao efetuar juízo sobre a serpente, Deus diz que vai haver alguém que vai nascer do ventre da mulher. Agora eu quero que você imagine a reação de Eva ao ouvir isso. Ela num canto, esperando alguma coisa vir, um fogo, sei lá, um sopro, uma morte, uma árvore cair na cabeça dela, não sei, um meteoro gigante cair, matar ela e os dinossauros juntos. Alguma coisa acontecer para morrer, ela estava esperando, afinal o salário do pecado é a morte. Mas no meio do caos do pecado, da escuridão onde eles estavam envolvidos, a graça de Deus se torna visível. Ela ouve: do ventre da mulher vai vir alguém que vai destruir o mal. Apesar deles não terem morrido ali, naquele momento, o que eles mereciam, em algum momento eles iriam experimentar a morte, junto com todos nós. Como eu disse, o salário do pecado é a morte. A morte é o resultado do pecado. E com isso, eles também enfrentariam toda uma vida com as consequências daquilo que eles fizeram, que o texto segue a partir do versículo 17, dizendo que aconteceria. Outro ponto importante da gente ver no texto é que, embora Deus tenha ordenado um mundo em que o mal e a rebelião fossem possíveis, Deus não controlava isso, no sentido de Ele não foi a pessoa que fez o mal. Não foi Ele que
criou diretamente o mal. Ali tudo era possível, porque o ser humano foi criado livre, como a gente viu. Mas ele continua soberano sobre o mal e o bem, mesmo que não tenha feito o mal. É Ele que é soberano. Então Deus deixou claro que os dias do mal estão contados. O dia do mal está chegando, o dia do fim do mal está chegando. Um dia nasceria um descendente da mulher, alguém que esmagaria a cabeça da serpente, alguém que realmente cumpriria e faria aquilo que Adão não conseguiu fazer. Esse descendente traria a derrota definitiva para o mal. Exterminaria o mal. E quando a gente se depara com uma cobra, queridos, o que a gente faz? A cobra está pronta para nos atacar. Você pega ela na mão? Você conversa com ela? O que você faz? Você pisa na cabeça dela. Você arranca a cabeça dela. Você joga uma pedra na cabeça dela. Você não joga uma pedra no rabo dela, na cauda dela. Você joga na cabeça. Era isso que Adão deveria ter feito. Quando a serpente começou a falar, mas Adão não fez. Então Deus promete que vai vir alguém que vai esmagar a cabeça da serpente e vai vencer o mal. Mas ele também diz que durante esse confronto, a serpente causaria dor ao morder o calcanhar desse descendente. E essa batalha entre o bem e o mal, como diz Alcione, quero ter olhos para ver a maldade desaparecer, a luta do bem e do mal, que todo mundo quer ver desaparecer. Todos nós, de todas as religiões, de todos os lugares, quer ver desaparecer o mal. Quer ver nascer, como ela mesma diz, o sol da justiça. Isso não é um clamor de gente crente. Isso é um clamor de gente. Eu quero ver a maldade desaparecer. Mas essa batalha entre o bem e o mal, Deus diz claramente no texto, não ficaria só ali no Éden. Não seria no Éden que aconteceria o fim. Pelo contrário, ela se estenderia de gerações a gerações, envolvendo a descendência da mulher com a descendência da serpente. E Satanás, que é a grande serpente, o diabo, o líder do reino do mal, reuniria um exército de espíritos malignos e pessoas que se opõem a Deus. E é importante lembrar que, embora que essa guerra seja constante, existe um propósito nela. Deus deixou claro isso também no versículo 15, versículo 16. Quando Adão e Eva se colocaram ao lado da serpente, Deus, na sua graça, interveio rápido, estabelecendo uma inimizade entre os homens e a serpente, para que ninguém fosse logo para a serpente, para que ninguém e todo mundo fosse tomado pela serpente. Deus é gracioso ao proteger o homem e a mulher de serem enredados para sempre pela serpente. Então ele estabelece uma inimizade entre eles. Deus, na sua misericórdia, tomou a iniciativa de salvar, de garantir que o verdadeiro conflito fosse contra o inimigo das nossas almas. Deus declara que a guerra não seria contra a humanidade, mas contra aquele que tenta destruir a humanidade. E se a gente acompanhar a história bíblica, nós vamos ver esse conflito já se manifestando logo após Adão e Eva, entre os seus filhos, nos primeiros filhos, Caim e Abel. A gente vê a fúria de Caim contra Abel, o que levou Caim a assassinar Abel, matar Abel. A descendência da mulher não se refere, queridos, a todos os seres humanos existentes, nascidos de Eva. Pelo contrário, é claro que a Bíblia está mostrando que a descendência da serpente, a descendência da mulher, tem a ver com espiritualidade, não com nascimento. Jesus explica isso para Nicodemos quando diz, olha, não tem como nascer de novo na carne. Não tem como. Esse é o ponto, quando a gente olha para Caim e Abel, mesmo que eles todos sejam descendentes da mulher, o que Deus está mostrando no Gênesis 3, versículo 15, é que a descendência da mulher da serpente tem a ver com o espiritual. Laços sanguíneos não significam que você tenha a graça salvadora.
Isso você pode ser filho de crente, marido de crente, esposa de crente, não sei o que você é. Mas o que precisa acontecer é uma mudança espiritual. Caim, mesmo sendo biologicamente filho de Eva, era espiritualmente filho do diabo, como a Bíblia diz. O que acontece com muitas pessoas também. E a gente segue o Antigo Testamento e vai vendo essa batalha acontecendo. Por exemplo, quando o Faraó manda matar os bebês israelitas, ordenando a morte de todos eles. E aí Deus levanta Moisés para libertar eles de serem mortos. A história de Esther também é muito importante. Amã bola um plano para matar todos os judeus, todo mundo do povo de Deus, completamente, mas Deus intervém e destrói, frustra os planos de Amã, que era um descendente da serpente. E a gente vai vendo essa guerra acontecendo durante toda a história bíblica, de gerações a gerações, a guerra do descendente da serpente com a descendência da mulher, sempre havendo ataques. Essas histórias vão mostrando que ao longo da Bíblia, queridos, a descendência da mulher é sempre ameaçada pela descendência da serpente, seja pelo que for. Mas todos esses homens e mulheres que livraram o povo de Deus nos momentos críticos que Deus foi levantando, Moisés, Josué, Samuel, Davi, todos esses homens que a gente vai lendo a história bíblica, que, meu Deus, como eles livraram, eles não puderam salvar Israel definitivamente, eles não tinham poder para isso. Além deles serem falíveis, além deles serem passíveis de erros, eles eram mortais. Eles iriam morrer. Em algum momento, os ministérios desses homens e mulheres todos passaram, não ficaram. Em todos os momentos, o povo de Deus se desviava cada vez mais de Deus. Porque o problema principal ainda precisava ser vencido. E qual o problema principal? A rebelião do nosso coração. Essa é uma das principais armas que o inimigo usa. Qual é a principal arma que o inimigo usa? Porque a gente bota a culpa tudo no diabo, tá, queridos? Ah, está endemoniado, está endemoniado. Se fosse endemoniado seria mais fácil, porque demônio a gente expulsa. Mas a maioria das vezes é arrependimento que precisa. E mudar é difícil. Então não é tudo culpa do diabo, queridos. Mas existe uma arma que o inimigo usa muito. Qual é a arma que o inimigo usa muito? A rebelião que existe aqui dentro e aí dentro de você. O fruto do pecado. Essa é a grande arma dele. Essa é a arma. As consequências daquilo. É assim que ele trabalha. Então, por mais que esses homens e mulheres tenham sido instrumentos de Deus para lutar contra a grande serpente, o diabo, eles não podiam fazer isso completamente. Eles não conseguiam fazer isso completamente. Eles só estavam ali para apontar para o verdadeiro filho da mulher. Aquele que vai vencer completamente e perfeitamente de uma vez por todas a serpente. Era necessário que houvesse alguém mais forte. Porque eles não conseguiriam vencer. E quando a gente fala de luta, de mal, de bem, de vitória, se parece muito conosco, queridos. O discurso de luta e vencer na vida nos acompanha. A gente vive numa era de batalhas assim, constantes. A nossa sociedade está repleta de promessas vazias, de slogans de superação pessoal, ideias de que com esforço suficiente a gente pode vencer todas as nossas dificuldades. Quantas vezes você já ouviu dizer que a vitória, a chave do seu sucesso, está dentro de você? Mas será que está mesmo? Quantas vezes você ouviu que a chave da vitória é se o político tal for realmente eleito? A gente é muito ingênuo, irmão. A gente pensa que a gente vai acabar com o aborto quando tiver um presidente lá. Irmãos, bebês são mortos desde quando o pecado entrou no mundo. Essa é uma guerra que vai ser até Jesus voltar. A gente pensa que vai se terminar o mal
fazendo parte de um espectro político. Quando eu for de esquerda, quando eu for de direita, aí eu vou lutar contra o mal. Aí a gente esquece das verdadeiras armas, sabe? A gente pensa que é isso, a gente é muito ingênuo. A gente esquece que essa batalha é uma batalha que está prometida até o fim. E que nós devemos ter armas espirituais para vencer essa batalha. Não carnais. A gente ouve isso por aí. A ideia que o nosso mundo moderno apresenta de vencer, de poder, é que está isso tudo na força pessoal, no sucesso pessoal, na autossuficiência. Isso é a solução para os nossos problemas. Que a gente pode vencer por nós mesmos. Que a gente pode vencer qualquer adversidade se a gente tiver pensamento positivo. Mas quando a gente olha ao nosso redor, a realidade é bem diferente, queridos. É horrível. O que nós vemos são pessoas que estão esmagadas pela ansiedade, pela tristeza, pelo medo, pelo fracasso. As nossas tentativas de controlar o caos ao nosso redor falham repetidamente. A humanidade, desde o Éden, tenta desesperadamente se defender, lutar, vencer o mal, mas falha. Porque o problema que nós enfrentamos é muito mais profundo do que a gente pode lidar. O inimigo que nos assedia é muito mais astuto do que você pode imaginar. E o peso do pecado é muito maior do que você pode suportar. Jordi, já pode escrever esse rap aí. Desde aquela primeira batalha no Éden, queridos, o mundo se tornou um campo de guerra. Uma guerra espiritual que se reflete nas nossas vidas diárias, quando você acorda, quando você pega o ônibus, quando você sai para trabalhar. Uma guerra que reflete nos nossos corações, nos nossos lares. E o pecado, como eu disse, é essa arma mortal que o inimigo usa contra nós. E por mais que nós lutemos contra ele, nós caímos. As nossas vidas modernas estão sempre cheias de promessas de soluções rápidas. Faça isso, faz aquilo. Mas nada parece curar o vazio profundo que você sente. Nada. Como eu disse, você provavelmente já deve ter se perguntado: por que é tudo tão difícil? Por que o mal parece nos rodear e não tem fim, mesmo quando a gente tenta fazer o que é certo? Por que a gente cai nas mesmas armadilhas? Por que a gente repete os mesmos erros? Mesmo quando a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente comete os mesmos erros. Queridos, a resposta não está apenas nas circunstâncias ao nosso redor, mas na guerra cósmica que começou no Éden, naquele dia que nós escolhemos viver longe de Deus e que até hoje nos envolve. A serpente, o diabo, é o inimigo que nos seduz, que nos engana, que distorce a verdade de Deus e nos faz acreditar que a gente pode conseguir sozinho, chegar em algum lugar, que a gente pode ser como Deus. E aqui nós estamos, séculos depois, milênios depois, repetindo os mesmos padrões, fazendo as mesmas coisas, acreditando nas mesmas mentiras. É assim que ele faz. E o resultado dessa rebelião nossa é devastador na sociedade. A gente está cansado, a gente está quebrado, a gente está sempre em guerra, e uma guerra que a gente não consegue vencer. A gente tenta de todas as formas, com esforço humano, conhecimento, ciência, tecnologia, informação, filosofia, cultura, música, alegria, namorado, casamento, sexo, dinheiro, poder. A gente vai colocando essas coisas para poder sair da nossa situação, mas o problema está no nosso coração. O problema está na nossa separação de Deus. O mal que nós enfrentamos não pode ser vencido com as nossas próprias forças. Então você que está sentado aí, as crianças que estão lá fora, as pessoas que estão lá fora, os bilhões de habitantes no mundo, estão num campo de batalha.
Estou num lugar de batalha, cercado por lutas que não conseguimos vencer, que elas não conseguem vencer, que eles lá fora não conseguem vencer. A nossa própria história, desde o Éden, grita essa verdade. Por mais que nós tentemos por nossas forças, nós falharemos. A gente é ferido, a gente cai, a gente se desvia. A nossa fraqueza é evidente, por mais que você diga que é forte. Eu fico impressionado que tem pessoas que elas ficam falando que elas são fortes, aí depois elas postam no Facebook assim: até o mais forte às vezes chora. O erro já está no meio da frase, até o mais forte. A nossa fraqueza é evidente, queridos. Eu tento me fazer de forte sempre, mas às vezes eu desmorono. Às vezes. Você só está dizendo agora publicamente que você desmorona. É evidente que nós somos fracos. E o pior é que muitos de nós ainda resistem em pedir ajuda. Há um vazio na nossa alma, querido, que nenhum esforço humano pode preencher. 2 péssimas notícias para você essa noite. Más notícias mesmo. Você está em guerra e você é fraco. Estamos em guerra e somos fracos. Então a gente chega a um ponto que a gente reconhece que a gente não pode continuar assim. Então é preciso que alguém venha e nos salve. É preciso que venha alguém e entre nessa batalha por nós e vença. A gente precisa de alguém que esmague a cabeça das serpentes que nós enfrentamos, que acabe com o poder do pecado e nos liberte dessa guerra sem fim que nós vivemos. Alguém que seja forte o suficiente, alguém que não vai falhar, alguém que pode vencer onde todo mundo não conseguiu vencer. Esse é o desespero. Mas agora também tem uma boa notícia que eu posso te dar nessa noite. No momento certo, conforme o plano de Deus, o descendente da mulher prometido nasceu. E ali, naquela manjedoura, estava o ser mais poderoso do universo. Estava aquele que realmente tomaria o mal nas mãos. Como diz Paulo aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para fazer referência à descendência da mulher. E enfim, o nascimento de Jesus acontece e a promessa do Éden começa a se cumprir. Então todo o inferno, pensa que foi fácil não, irmão? Todo o inferno começa a reunir a sua cambada contra ele. Todos os piores, junto os piores demônios, os piores capeta, vai tudo contra ele. É só ver. Jesus, quando nasce, ele já é visto como uma ameaça para as forças do mal. Aí o que o diabo faz? Entra em Herodes. Aí o que Herodes manda? Matar as crianças. Quer matar Jesus. Criança, bebê. Mas Deus vai e protege ele e a família. Ao longo da vida de Jesus, você vai vendo ele enfrentando consistentemente a oposição das trevas. Desde o início do seu ministério, ele começa a desafiar as forças malignas do legalismo, do pecado, da impureza do coração e de Satanás. E essas forças reconheciam que ele veio para destruir elas. Elas iam até ele. Nunca houveram tantos endemoniados como no período de Jesus, querido. Naquela terra. Por quê? Porque agora o príncipe dos céus estava andando na terra. Então todos os demônios ficavam malucos. E agora? Sempre tentando impedir que o verdadeiro descendente vencesse essa batalha. Até que acontece então a batalha mais horrenda e pior. A parte mais terrível da batalha. A cruz. E ali, acreditando estar no controle, o diabo, Satanás, usa Judas para trair Jesus. E Judas entrega Jesus às autoridades. O que ninguém esperava é que aquele momento ali no Calvário,
um momento de aparente fraqueza, de sofrimento, o poder de Deus seria manifesto. Ali, na cruz, a batalha pior foi travada. Todos os inimigos, todo o nosso pecado, a morte, o mundo, o mal que acontece no mundo, agora estão diante de Jesus, prontos para enfrentá-lo. Milênios de ódio estão no pensamento dos seres malignos. Uma raiva constante contra o Filho de Deus. A vitória está nas nossas mãos. E todos os anjos do mal estão rindo diante da cruz. Ninguém estava com Jesus. Ele foi sozinho. Ele foi abandonado por todos no momento pior. E ele enfrentaria tudo sozinho. Mas sabe qual é a boa notícia? Ele enfrentou e venceu sozinho. Sozinho ele vence. E ali na cruz, o calcanhar do descendente da mulher é ferido. Mas a cabeça da serpente, irmãos, a cabeça da serpente foi completamente esmagada naquele dia. Jesus pisou na serpente e triunfou sobre ela e sobre os poderes do mal. A crucificação de Jesus foi o ponto culminante dessa luta. E a ressurreição de Jesus marcou a vitória mesmo sobre a morte. Sobre o poder da morte. A morte que parecia ser o triunfo de Satanás, agora está eliminada por Cristo. Então, querida, as boas novas do Evangelho são encontradas na história da descendência. Uma história que deve mudar completamente a sua vida. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus. Houve reconciliação com Deus de uma vez por todas, e por causa de Cristo agora nós temos paz com Deus. Onde havia a maldição de Satanás, agora a reconciliação com Deus. Ah, meu amado, e existe reconciliação com Deus hoje. Hoje mesmo. O Deus desse século, que é Satanás, está tentando agora cegar você, para que você não possa ver a beleza de Cristo. Esse é o trabalho dele, tirar os olhos desse príncipe vencedor. Agora ele está fazendo isso. A tentativa dele é de impedir que os homens vejam a Jesus, que vejam a salvação, mas há poder no nome e em Jesus. Há poder no Evangelho. Hoje mesmo, pelo poder do Evangelho, pode haver reconciliação com Deus para você que está perdido. Hoje mesmo. Você não precisa esperar amanhã, você não precisa acontecer uma história para você chegar. Hoje você pode ter acesso ao príncipe que venceu as trevas e fazer parte da família dele. Eu convido a você, então, meu amigo, venha para Jesus. Venha para Jesus, o Filho prometido, o verdadeiro Filho da mulher. E abandone hoje, então, as suas falhas, os seus métodos, as estratégias deficientes suas de vencer na vida, modelos de uma vida vitoriosa, 10 práticas de como vencer, de ser um vitorioso, que não podem mudar o problema interior que nós enfrentamos. Abandone essas coisas e deposite a sua confiança em Jesus. Creia em Jesus, somente em Jesus, porque Ele é o único que tem os braços fortes o suficiente para se sustentar e realmente destruir a força das trevas. Ele é o único que pode fazer isso. O apóstolo João diz isso na sua primeira carta, onde ele diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Foi para isso que ele se manifestou. A nossa lista de pecados que o diabo usava como arma, o nosso passado, as nossas feridas, o que causaram em nós, tudo isso que poderia ser usado por ele, foi anulado na cruz do Calvário. Não pode mais ser usado por ele. Jesus desarmou o império das trevas e triunfou na cruz sobre eles. Ao mesmo tempo, eu convido você, meu amigo, minha amiga, meu irmão trabalhador, a perceber o que está ao seu redor.
A batalha que ainda não terminou. Embora Satanás tenha sido derrotado, ele ainda age como uma serpente ferida, cuja cabeça foi esmagada. Se você pisa na cabeça de uma serpente, o rabo fica lá assim, ó. É assim que Satanás está hoje, com a cabeça esmagada, mas a cauda está batendo de um lado para o outro, porque ele está completamente com raiva, causando estragos. A Bíblia diz que ele é alguém que anda ao nosso derredor, procurando o momento certo, como um leão, buscando a quem devorar. Mesmo sabendo da derrota dele, ele continua a lutar contra a descendência da mulher em uma tentativa louca e final de dominar aquilo que é de Deus. É importante a gente reconhecer que nós estamos no meio de uma batalha espiritual, queridos. E o inimigo deseja que as pessoas estejam em aliança com ele, não com Deus. O objetivo de Satanás é reivindicar o controle sobre a vida das pessoas para sempre. Sobre a sua vida. E se você tiver filhos, eles também. Ele quer os seus filhos. Ele quer deturpar os seus relacionamentos. Ele quer deturpar o seu casamento. Ele quer fazer com que você guarde mágoas, amargura. Ele quer fazer isso. Ele quer acabar com a sua família. E sabe quem que ele vai usar para isso? Adivinha? É você mesmo. Com as astúcias, com a voz dele. Ele quer acabar com a igreja. Veja a igreja perseguida, queridos. Os levantes que acontecem contra a igreja perseguida, ações de Satanás. Então, diante disso, o que pode ser feito, queridos? Diante dessa realidade de batalha espiritual, usar as armas espirituais para enfrentar essa batalha, enchendo a nossa vida, o nosso lar, os nossos relacionamentos com a palavra de Deus e com o poder do Evangelho. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Resistindo firmes na fé, resistindo ao diabo e vendo ele fugir de nós, conscientes da verdade de que Satanás, embora ainda esteja ativo, já está derrotado. Então, meu amado, quando vier o dia mau, quando o sofrimento bater na sua porta, quando as circunstâncias chegarem, quando as lágrimas rolarem, que nós possamos nos lembrar que nós vamos enfrentar as consequências do pecado até Jesus voltar. Que nós ainda temos um inimigo que foi vencido, mas ele é insistente. Mas acima de tudo, quando o dia mau chegar, quando a dor vier, que você possa lembrar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, nada pode nos separar dele. Se você está em Cristo, e tudo que eu quero é que você esteja em Cristo verdadeiramente, você está absolutamente seguro. Porque todo aquele que nele crê não vai perecer. Isso significa que você nunca vai ser ferido nessa vida? Isso significa que você nunca vai sofrer? Isso significa que você não vai enfrentar a morte? Não, não, queridos, tudo isso vai acontecer com você. Você vai sofrer, vai perder, vai morrer, vai perder as coisas. Mas se você estiver em Cristo, isso significa que ainda que você morra, você não morrerá para sempre. Significa que mesmo que terroristas venham te capturar, mesmo que você perca pessoas, mesmo que a fome apareça na sua vida, mesmo que as piores circunstâncias te torturem, elas não podem te destruir para sempre. Significa que mesmo que Satanás possa vencer uma ou duas batalhas na sua vida, ele não pode e não vai vencer a guerra pela sua alma. Ele não tem o poder de garantir o controle eterno daqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo. Você é gerado em Cristo, porque à medida que a história da descendência da mulher e da serpente é compreendida,
isso nos enche de coragem para enfrentar as dificuldades e os desafios que o mundo traz para nós. Mesmo que a nossa vida seja perdida, mesmo que tudo aconteça, é impossível que eu seja destruído completamente. Deus está comigo. E vai chegar um dia, queridos, em que a vitória sobre Satanás será plenamente compartilhada por todos aqueles que estão em Cristo. Enquanto isso, eu quero convidar você a se agarrar na promessa de que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Oh, que maravilha estar em Cristo, queridos. Que maravilha estar em Cristo. Então, já que é isso, é essa esperança que me enche, então eu respondo a você, Jesus: venha logo, Senhor Jesus. Venha logo, Cristo, e traga segurança para o seu povo. Volte logo, Jesus, e nos leve para um lugar ainda melhor do que o Éden, um lugar onde o mal não pode entrar. O que é prometido para todos aqueles que estão em Cristo. Meu irmão, independentemente do tempo de religião que você tem, se você é crente ou se você não é, eu quero que você saiba disso. Viver em Cristo é, a despeito das péssimas notícias, do sofrimento, do mal, é receber a maravilhosa mensagem todas as manhãs, vinda dos próprios lábios de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai ter um tempo para glorificar Jesus por isso. De realmente se arrepender dos seus pecados e das suas tentativas de vencer sozinho. E dizer: Jesus, eu preciso que você venha com força, guerreiro dos céus. E guerreie as minhas guerras que eu não consigo guerrear. Você vai ter um tempo para isso, curva a sua cabeça, medite sobre isso com o Senhor.